Doutor, eu não consigo ter atenção. Será que eu tenho TDAH? Olá, meu nome é Fernando Massaoka, sou médico de família e comunidade. Hoje a gente vai falar do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. O TDAH é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais comuns da infância e da adolescência e a maioria persiste depois na vida adulta. E merece sim uma atenção porque ele pode causar prejuízos na vida profissional, acadêmica e até social. Nos adultos, que são o tema desse vídeo, o TDAH pode causar sintomas de desatenção, impulsividade, inquietação, a ponto de causar prejuízos na vida profissional e pessoal dessas pessoas. Mas cuidado, outros transtornos também podem causar esses sintomas e por isso que a avaliação é necessária para saber se você tem ou não esse problema. E um outro ponto importante, a presença de um transtorno não exclui o outro. Então é comum a associação do TDAH com transtornos de humor, ansiedade, depressão, abuso de substâncias, transtorno explosivo intermitente, dentre outras coisas. Além de tudo isso, quanto mais a idade vai avançando, os sintomas dessas outras condições associadas acabam ficando mais evidentes e muitas vezes as pessoas acabam recebendo tratamento para essas condições e não para o TDAH de base. E o que é que causa o TDAH? Bom, isso aí não está muito bem definido ainda, mas a gente sabe que em exames de imagem de pessoas que têm TDAH, as áreas do cérebro responsáveis por atenção e execução estão alteradas. E quimicamente existe uma baixa função da norepinefrina e da dopamina. Inclusive as medicações que a gente usa para tratar o TDAH agem justamente nesses neurotransmissores. Sabe-se também que pode haver uma causa genética, porque quem tem irmãos, filhos com TDAH também tem uma chance aumentada de ter essa doença. Mas a causa exata mesmo a gente ainda não sabe, porque provavelmente é um mecanismo complexo e não uma alteração isolada. E como é que o TDAH se manifesta? Muitos sintomas da desatenção são classificados como déficit da função executiva. São ações autodirecionadas, ou seja, direcionadas pela própria pessoa, que são necessárias para escolher os objetivos e criar, ordenar e sustentar as ações necessárias para atingir esse objetivo. E aí, para você que tem TDAH e já se perdeu na explicação, aqui vai um exemplo. Imagina que você tem que fazer alguma coisa que envolve um passo a passo, como limpar a casa, por exemplo. Então você escolheu um objetivo, ou seja, limpar a casa. Para isso, você vai ter que definir o que você tem que fazer e em qual ordem e vai ter que manter esse planejamento até conseguir o objetivo de ter a casa limpa. Quem tem o TDAH vai ter dificuldade para saber se primeiro lava a louça, se lava o chão, se lava a roupa, se organiza a bagunça, etc. Pode até conseguir organizar essa ordem, mas aí se perder no meio do caminho, ou seja, não sustentar. E essas funções podem incluir memória no trabalho, ou seja, eu lembrar do que eu preciso fazer, a divisão de tarefas, então eu escolher o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o automonitoramento, ou seja, eu me propus a ver esse vídeo aqui sobre o TDAH, mas eu já estou me perdendo, o WhatsApp já está apitando, a rede social já está apitando e eu não consigo me monitorar, me controlar para ir fazer essas outras coisas. A iniciação, que é a dificuldade de começar a fazer as coisas, e a autoinibição, que é junto ali com o automonitoramento. E os déficits nessas funções podem causar prejuízos, como por exemplo, manter o foco no trabalho, especialmente por longos períodos, organizar as atividades, manter as tarefas, organizar as atividades, priorizar as tarefas, ou seja, saber o que eu preciso fazer antes, o que é mais importante, o que eu posso deixar para depois, dar seguimento e completar as tarefas. Então, naquele nosso exemplo de limpar a casa, eu comecei ali limpando a louça, aí tem uma manchinha na panela, aí eu começo a esfregar e até deixar ela brilhando e tal, só que eu esqueço de todo o resto da programação, eu não priorizei, aquilo não era tão importante para eu ter a minha casa limpa como um todo, né? E aí eu perco tempo com aquilo ali e não consigo completar a tarefa inteira. Esquecimentos, eu esqueço do que eu ia fazer, a ordem do que eu ia fazer e também a gestão do tempo. Então eu acabo chegando atrasado, eu nem consigo chegar, eu perco prazo, né? Eu não consigo entregar dentro do prazo necessário. O problema principal do TDAH é a desatenção. E um exemplo comum do dia a dia é a direção, o trânsito. Então a pessoa está lá distraída, acaba se perdendo e pegando mais multas por velocidade, se envolvendo em mais acidentes, comparando com quem não tem o TDAH. Um outro problema que atrapalha bastante é o da impulsividade,
Então a pessoa vai lá e termina relacionamento assim de forma abrupta e se arrepende depois, pede demissão do emprego sem ter uma segunda opção e se complica financeiramente. E a impulsividade somada com a desatenção que a gente falou agora pode piorar mais ainda aquele problema do trânsito que a gente comentou. Também temos a inquietação, a hiperatividade, a pessoa fica se balançando, se mexendo, tal, interrompe os outros na hora de falar, e isso pode prejudicar muito as relações interpessoais com família, amigos e principalmente no emprego. Uma outra coisa é aquela montanha russa de emoções. A pessoa se irrita fácil, tem aqueles rompantes de raiva, tem baixa tolerância à frustração. E isso atrapalha tanto nas relações interpessoais e também no trabalho. Fica difícil de tolerar as pessoas e as situações. E todas essas coisas juntas podem causar prejuízos sérios, como desemprego, a baixa produtividade, uso de substâncias, um aumento do risco de acidentes e traumas e também a dificuldade de atingir níveis educacionais maiores. Enfim, gera um grande prejuízo para a qualidade de vida de quem sofre com isso. Nossa, Fernando, então eu e todo mundo que eu conheço tem TDAH. E agora? Calma, pessoal. Como em qualquer outro transtorno psiquiátrico, é comum que a maioria das pessoas, mesmo que não tenha o transtorno, vá manifestar algum sintoma ou outro desse transtorno durante a vida. É diferente de outras áreas da medicina. Então, por exemplo, imagina que eu estou com uma dor no peito característica, eu vou lá no pronto-socorro e faço um exame de sangue que são compatíveis com infarto. Pronto, eu tenho um infarto. Ou seja, eu tenho o sintoma, fiz o exame, está feito o diagnóstico. Na psiquiatria já não é muito desse jeito que funciona. Então, por exemplo, todo mundo já ficou triste na vida, mas nem todo mundo tem a depressão. Todo mundo já ficou ansioso na vida, mas nem todo mundo tem o transtorno de ansiedade. Então, é claro que todo mundo já se distraiu na vida, teve dificuldade de completar uma tarefa, perdeu algum prazo ou algum compromisso, sentiu alguma inquietação em algum momento da vida e também teve alguma atitude impensada que se arrepende. Mas para a gente definir se a pessoa tem o TDAH ou não, essas situações precisam ser constantes na vida da pessoa, ou seja, formar um padrão e também causar prejuízos significativos na vida daquela pessoa. Para isso, a gente vai te avaliar de uma maneira bem abrangente e aí vai te perguntar para pessoas próximas, caso você permita, o quanto de sintomas que você teve, o quanto tempo que isso durou e quanto de prejuízo que isso causou na sua vida e tentar encaixar isso nos critérios que a gente tem. Mas aqui cuidado, a gente usa sim ferramentas em forma de questionário para ajudar a formar esse diagnóstico. E essas ferramentas estão por aí disponíveis na internet. Mas não é porque você fez um questionário desses e deu sugestivo de TDAH que automaticamente você está diagnosticado com a doença. É claro que vocês são livres para buscar esses questionários na internet, preencher, mas lembrar que isso não substitui uma avaliação profissional. Um outro ponto que complementa a necessidade de investigação profissional é que esses sintomas podem estar presentes em outros transtornos, como por exemplo, a falta de atenção pode estar presente na ansiedade, na depressão, em alguns transtornos orgânicos, como problemas da tireoide, anemia, dentre outros. Bom, queria que vocês conhecessem um pouco mais dessa condição, tanto para quem tem, saber que tem tratamento e que pode melhorar, e também para quem não tem, não julgar as pessoas que sofrem com essa condição, porque realmente elas sofrem, né? É uma condição que acaba trazendo muito prejuízo na vida diária da pessoa, tanto no emprego, na vida pessoal, e é muito difícil lidar com isso. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e até mais. Tchau, tchau!